regresso na edição da noite, há um almoço polémico marcado para amanhã em Lisboa. Um grupo de militares reúne-se para prestar homenagem ao antigo comandante da unidade de comandos, Pipa Amorim. O evento tem estado envolto em polémica desde que foi anunciado, uma vez que terá sido organizado para contestar a exoneração do comandante, levada a cabo em julho pelo chefe do Estado-Maior do Exército. O grupo organizador do almoço considera que a saída de Pipa Amorim esteve relacionada com declarações que o comandante fez e que não agradaram ao general Rovisco Duarte, mas os militares dizem que o almoço de amanhã não é uma forma de revolta nem de vingança. Um almoço cuja organização faz parte o Tenente-Coronel Pedro Tinoco Faria, que é nosso convidado esta noite. Boa noite, seja bem-vindo, Sr. Tenente-Coronel. De facto, tem sido dito que este almoço não é um almoço contra o atual chefe do Estado-Maior do Exército, mas sim de apoio ao comandante Pipa Amorim. Mas a verdade é que ele foi afastado por decisão do chefe do Estado-Maior do Exército. Porquê é que não assumem de facto que estão contra o chefe do Estado-Maior do Exército? Como disse, inicialmente é um almoço polémico. Nós não vemos neste almoço nada de polémico. É um almoço entre camaradas. Eu, se fosse comandante de um regimento de comandos e saísse prematuramente, antes de fazer um ano de serviço, numa situação que poderia considerar ou não injusta, gostaria que me fizesse essa homenagem. É interessante que esta homenagem a ideia parte das mulheres dos oficiais, e não é uma ideia minha. Foi um contacto tido até pela mulher do antigo comandante do regimento de comandos, Coronel Dores Moreira, a mulher do Coronel Amorim, e é interessante o papel das mulheres e da família nestes eventos. Quando se demite um homem antes do tempo, ou uma pessoa qualquer, um empregado aqui de SIC que sai inesperadamente sem estar a contar, não se afeta uma pessoa, afeta-se uma multidão de pessoas, os avós, os pais, os filhos que ficam com vergonha, a mulher, os amigos. E isso provoca, naturalmente, também uma certa revolta. Não é revolta, é um sentido de injustiça, e acima de tudo eu agradeço a oportunidade de vir aqui para repor a verdade. Teve aqui o nosso amigo o Vasco Lourenço, que eu não considero um oficial muito interessante na sua carreira militar. Portanto, apanhou, no fundo, o comboio do 25 de Abril, e hoje em dia é chamado à televisão e parece que é dono da moral e da dignidade deste país. Não é, nitidamente. E não disse a verdade. Disse que o nosso coronel Pipa Amorim terá sido, no plano de rotações normal do Exército, que ele foi afastado. Isso é mentira. Tem sido essa a explicação do próprio Exército. O próprio Exército é uma coisa que me custa dizer, mas não está a dizer a verdade. Factualmente, o que aconteceu, eu já expliquei isso publicamente, sabe que há uma coisa que é a voz da caserna. A voz da caserna é pior do que as mulheres a falarem, sem sentido pejorativo para as mulheres. Tudo se sabe e tudo se conta. E o nosso coronel Pipa Amorim, há uma sequência de eventos na saída dele que tudo indica que não foi uma coisa no plano de rotação normal. Até aqui o nosso amigo Vasco, nosso camarada Vasco, disse que ele até estaria previsto ir ao curso. Ele tem 56 anos de idade, já não podia ir ao curso para oficial, para ser promovido a oficial-general. Portanto, ele vai terminar a carreira como coronel. Agora, eu penso que o que então, interessa... o que é que, no seu entender, motivou esta exoneração? Eu não vou dar a minha interpretação, eu vou lhe dizer quais foram os fatos. O que é que aconteceu? Cronologicamente, em abril, o nosso coronel faz um discurso em que faz uma homenagem pública a um herói nacional, ao Vítor Ribeiro, que acabou por ser condecorado já no leito da morte por o Presidente da República, e terminada a cerimónia, isto por quem viu, o chefe de Estado-Maior do Exército desce a tribuna, desautoriza o comandante à frente de toda a gente, que é uma coisa que em termos de princípio militar não se faz. Eu, se tenho que passar uma reprimenda a um subordinado meu, fecho-me no gabinete comigo e é 2 a 2, não é em frente dos subordinados. E abandonou a cerimónia, já não almoçou e foi-se embora. Dia 8 de maio há uma nota de demissão ou de substituição do nosso coronel
Pipa Amorim, que é recebido, o segundo comandante acaba por informar dessa nota de missão, e é interessante que o atual comandante, que é um excelente oficial, e desejo-lhe aqui as maiores felicidades como comandante do Regimento de Comandos, o Coronel Pombo, já estava previsto ir para Vila Real, já tinha inclusive ido visitar Vila Real, e de repente é avisado, vejo para o Regimento de Comandos. É original, numa unidade de comandos, um comandante fazer menos de um ano de comando. Portanto, no seu entender, no dia 16 de junho faria um ano de comando e é demitido 8 de maio. E no seu entender, essa demissão está relacionada com as tais declarações que fez, em que evocou o nome de Vítor Ribeiro? Já numa cerimónia posterior em junho, já em junho, já depois de haver a nota de, portanto a nota de demissão chega depois disso, com 8 de maio, já em junho, há aqui um discurso público em que ele fala contra as cabalas que são feitas contra os militares. Portanto, o Pipa Amorim aqui o que é que fez? Portanto, ele refere-se ao processo em que há militares que estão a ser investigados por causa das mortes nos comandos. Eu não percebo como é que o Exército permite que uma procuradora apelide militares do Exército, oficiais do Exército, de psicopatas, de pessoas, e como é que o Exército não se manifesta e pede uma retratação pública desta Procuradora. A Procuradora é um ser humano como outro qualquer, e erra, e não pode dar opiniões ou fazer juízos de valor de militares que estão no ativo e estão a cumprir as suas ordens cabalmente, sem uma postura do Exército. Eu pergunto em que país é que estamos? Em que país é que estamos? Quem são estes chefes que não defendem os seus homens? O Coronel Pipa Amorim, sabendo que ia ser demitido, provavelmente, defende um herói nacional. Isto são ainda talvez fantasmas não ultrapassados por alguma esquerda do 25 de novembro, em que o Vítor Ribeiro teve um papel fundamental durante esse período, e há aqui ódios ancestrais, e ele, no fundo, protege os seus homens, porque realmente o processo militar, que eu não me vou referir aqui, mas tem contornos vergonhosos de falta de apoio aos seus militares. Ele tentou apoiar. E de resto, Pipa Amorim chegou a dizer nessas declarações públicas, que diz aqui que podem ter motivado também a sua saída, chegou a dizer: não podemos aceitar que estas cabalas contra os nossos militares sejam utilizadas como arma de arremesso. Acha que o que se passou com estes militares que estão acusados nestes processos da morte dos dois comandos foi de facto uma cabala? Eu vou dizer uma coisa: a Academia Militar não se devia chamar Academia Militar onde são formados os oficiais, devia se chamar Escola de Guerra. E na Escola de Guerra os oficiais, todos, desde o escalão superior, se vir oficiais ingleses, generais ingleses, é engraçado que os generais ingleses não passam a vida em gabinetes sem ar-condicionado. Os generais ingleses passam a vida ao lado da tropa. E o seu chefe de Estado-Maior do Exército, se queria evitar acidentes, sabendo que a prova de choque é uma prova que eu considero fundamental para formar homens e para separar o trigo do joio, para numa situação de combate, saber esta prova em que morreram estes dois instrumentos, saber quais é que são os homens capazes de combater e aqueles que são emocionalmente menos capazes. O chefe de Estado-Maior do Exército devia ter vestido um camuflado, sem goma, daqueles velhos, posto a sua boina de alferes, e com o sentido de alferes, ir para o campo e estar ao lado do comandante do regimento de comandos a seguir a prova de choque. Porquê é que não fez? Porquê é que não está um helicóptero de alerta? Temos uma força aérea com helicópteros que andam a apagar fogos, e não está um helicóptero de alerta estacionado quando estamos a fazer uma prova de choque? Então há aqui uma série de questões, e depois de repente aparece... E o que diz Pedro Tinoco Faria é que estes militares que estão abraços com este processo estão a ser o quê? Bodes expiatórios? Eu não vou falar sobre o processo. Más práticas? É assim, eu hoje em dia, eu até... Isto, o mundo anda cheio de medo, e eu antes de ir para aqui, quer dizer, recebo 1000 telefonemas, cuidado, não sei o quê, tens que arranjar um advogado. Eu não tenho que arranjar advogado nenhum por aquilo que digo. Eu assumo o que digo aqui, e deixo-me dizer o seguinte: o que nós temos é falta de coragem. Vivemos num país sem coragem. Vivemos num país em que estamos a ensinar os nossos filhos a viver sem coragem, sem saberem falar. O comandante Pipa Amorim, eu estou aqui em representação de um grupo de amigos, com embaixadores, com generais, com pessoas, com soldados, paraquedistas, comandos. Não há aqui divisão nenhuma. Hoje já mandaram ir difamar que eu estava contra os paraquedistas. Eu sou oficial paraquedista, o meu pai morreu em combate, era paraquedista. Estamos todos unidos, civis, oficiais, sargentos,
soldados das Forças Armadas em homenagem a um comandante. E a escola de guerra devia formar comandantes destes, que são os comandantes... E estão unidos também contra o chefe de Estado-Maior? Não há nada contra o chefe de Estado-Maior. O chefe de Estado-Maior chama-se Rovisco Duarte. Eu contra o senhor Rovisco Duarte, eu não tenho nada. Eu posso, pessoalmente, ter, e é público, que tenho algumas guerras abertas em termos de opinião pública com ele, mas eu não estou aqui a tratar disto. Eu estou em representação de uma comissão e o que se trata aqui hoje é que amanhã é um almoço de amigos, sem polémica, aberto à comunicação social. Quem quiser vai lá, onde vamos estar todos juntos. E tem manifestado esse descontentamento também ao Ministro da Defesa? Eu nem falo do Ministro da Defesa. O Ministro da Defesa é um... Não vou falar disto, quer dizer, é um boy do PS. O mundo está cheio de boys. Há 1.700 organizações e fundações para pagar os boys dos nossos governos, ou era PS ou PSD, ou agora são esta coisa da geringonça. Não quero saber disso. Agora, o que me interessa aqui falar, mais uma vez afirmar, eu não quero falar de política, quero falar de honra, de dever. Sabe que é interessante que há um movimento agora, a nível internacional, e se calhar o senhor até vem cá falar, um movimento de consciência, que está a ser formado porque, contrariamente a Portugal, há países que estão preocupados como é que os filhos vão viver daqui para a frente. Como é que os filhos vão estar? Quer dizer, vivemos num país polarizado entre esquerda e direita, em que o que interessa são os votos dos partidos e não a união entre nós e a cooperação entre nós. E o que interessa aqui é que naquele almoço estão pessoas que gostam uns dos outros. Mas requerem certamente uma mudança, não é? Para que estas situações que agora Sara, aqui referem que aconteceram com o Pipa Amorim não se repitam. Sara, tem que me chamar cá para uma grande entrevista. Eu falo dessa mudança. Uma última questão, porque o nosso tempo já chegou ao fim, Pedro Tinoco Faria. Foi pública também uma carta enviada ao Presidente da República por vários militares, comandos na reserva, a manifestar também este descontentamento pela exoneração de Pipa Amorim. Estão à espera de que tipo de atitude por parte de Marcelo Rebelo de Sousa? Não desconheço esse tipo de carta. Não desconheço essa carta. O que eu sei é que eu não sei, o que eu sei, antes pelo contrário, é que o Presidente da República é o Comandante Supremo das Forças Armadas. Sendo o Comandante Supremo das Forças Armadas, eu gostava de o ver mais ativo nestas questões militares. Nomeadamente, quando houve aquele insulto da Procuradora aos militares que estão indiciados e que são inocentes até ser provado o contrário. Portanto, eu acho que o Presidente da República, como Comandante Supremo das Forças Armadas, está-se a demitir de muita coisa. Está-se a demitir de ter uma intervenção e de pacificar o que se passa hoje nas Forças Armadas, que é realmente o descontentamento, ou seja, não é o descontentamento, não há revoltas, não há nada. Agora, há falta de exemplo. Os chefes comandam à frente. O chefe comanda no terreno. E daí vivemos numa república homenagem que amanhã querem. Exatamente, vivemos numa república palaciana em que estão todos dentro de palácios e não estão no terreno ao lado dos soldados. E é isso que nós gostávamos de ver. Tenente Coronel Pedro Tinoco Faria, obrigada pela presença aqui. Muito obrigado. Obrigado, boa noite.